Olá, trilheiros e trilheiras, como vocês estão? Hoje nós vamos estudar o informativo 707 do STJ, um informativo bem curtinho, são só 3 julgados, começando por esse, cuja matéria diz respeito a direito internacional e também direito processual civil. E nesse caso, então, o Superior Tribunal de Justiça analisou se a homologação de uma decisão estrangeira sobre alimentos retira do devedor a possibilidade de pleitear a revisão do valor da pensão alimentícia. Lembrando, né, pessoal, que os alimentos eles são fixados com base em 2 critérios fundamentais, centrais na fixação dos alimentos, são conhecidos como o binômio necessidade e possibilidade. Então, os alimentos eles serão fixados levando-se em consideração, de um lado, a necessidade daquele que receberá os alimentos e de outro, as possibilidades, ou seja, principalmente pensando aí na capacidade econômico-financeira por parte daquele que estará obrigado à prestação alimentícia. E um outro ponto de suma relevância diz respeito à possibilidade de revisão, via de regra, a qualquer momento da pensão alimentícia anteriormente fixada. Então, havendo uma alteração nas condições econômico-financeiras por parte do alimentante, ou então havendo uma demonstração de que aquele valor anteriormente fixado a título de alimentos ele está insuficiente a atender às necessidades do alimentando, dentre outras hipóteses, será possível pleitear a revisão da pensão alimentícia. Então, o interessado ele poderá, levando as provas que sejam necessárias à comprovação daquilo que ele alegue, ele poderá pleitear o aumento, a redução ou mesmo a exoneração da obrigação alimentar. Então, feitas essas considerações, vamos pensar num caso hipotético no qual foram fixados alimentos num processo judicial que tramitou no exterior. Então, os alimentos eles foram fixados por meio de uma sentença estrangeira. E nós sabemos que para que ela possa produzir efeitos no Brasil, ela precisaria ser homologada pelo STJ. E foi isso que ocorreu nesse caso. E aí o procedimento respectivo da homologação de sentença está lá no artigo 960 e seguintes do nosso Código de Processo Civil. Pois bem, será que essa homologação da decisão estrangeira sobre os alimentos retira do devedor aquela possibilidade que nós vimos de pleitear a revisão do valor da pensão alimentícia? E o STJ entendeu que não, pessoal. Essa homologação da decisão estrangeira sobre alimentos não retira do devedor a possibilidade de ajuizar posteriormente uma ação revisional do valor da pensão alimentícia. Isso porque o STJ considerou que o pedido homologatório de decisão estrangeira, ele constitui um ato meramente formal. Ou seja, o STJ ele exerce tão somente um juízo de delibação, um juízo preliminar acerca dos requisitos essenciais daquela decisão, tal qual exige o nosso Código de Processo Civil. Então, ao homologar a sentença estrangeira, o STJ ele vai analisar o quê? Se a decisão ela foi proferida por uma autoridade competente, se houve citação regular no processo, se ela é eficaz no país em que ela foi proferida, se ela ofende a coisa julgada brasileira, dentre outras questões elencadas aí pelo nosso Código de Processo Civil. Mas o Superior Tribunal de Justiça, ele não vai adentrar ao mérito daquela disputa original. Então, ele não irá analisar o mérito do caso relativo àquela sentença estrangeira. Muito menos vai avaliar se houve uma eventual injustiça na decisão. Portanto, a homologação de uma decisão estrangeira sobre alimentos não significa o reconhecimento da capacidade do alimentante de arcar com aquele elevado custo da pensão alimentícia fixada pela justiça estrangeira. Até mesmo porque, como nós vimos ao homologar a decisão, o STJ ele não irá analisar se o alimentante de fato possui condição financeira de arcar com aqueles valores, se a pensão fixada não representa um valor excessivamente oneroso, enfim, dentre diversas outras questões relativas ao mérito da prestação alimentar.
Por isso mesmo é que a homologação da decisão estrangeira sobre alimentos não subtrai do devedor a possibilidade de ajuizar mais tarde uma ação revisional do valor da pensão alimentícia anteriormente fixado. E assim, então, nós finalizamos esse primeiro julgado. Na sequência, continuamos.